Olá amigos, estou de volta, sou Carlos Augusto Monteiro, estou aqui participando desse projeto em prol da sua aprovação na OAB. São várias aulas dos principais assuntos de processo de trabalho e de todas as áreas do direito para você ser aprovado nesta primeira fase da OAB. Nesta aula, iremos tratar, aula de número 17, iremos tratar da perempção no processo de trabalho. É isso mesmo, perempção existe também lá no processo civil, mas com uma outra finalidade. Aqui no processo de trabalho, a perempção é totalmente diferente e é isso que eu venho falar aqui para vocês. Bom, no processo de trabalho existem duas hipóteses de perempção. E as duas hipóteses estão no artigo 731 e artigo 732 da CLT. Já eu coloco aí no quadro para vocês. Mas vamos definir o que é a perempção. A perempção é a perda do direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses. É isso aí. É a perda do direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses. O empregado perde o direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses. Ele tem que aguardar por 6 meses. Quando isso ocorre? Em duas hipóteses. Artigo 731 e artigo 732 da CLT. Vamos a ele, coloca aí na tela, artigo 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta, leia-se vara ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Volta a imagem aqui para mim. O artigo 731 pensou naquela hipótese da reclamação verbal. O artigo 786 da CLT permite que o empregado reclame verbalmente. Você pode perceber, nos fóruns trabalhistas, tem lá sempre a plaquinha, reclamação verbal. O empregado entra no fórum, senta na frente do servidor e reclama seus direitos trabalhistas. Após reclamar seus direitos trabalhistas, diz a CLT, o empregado vai sair do fórum intimado a voltar no prazo de 5 dias. Por que ele tem que retornar em 5 dias? Para reduzir a termo a sua reclamação na vara em que foi distribuída. Então ele vai no distribuidor e fala, quero reclamar contra a empresa tal. O distribuidor vai pegar os dados dele e vai intimá-lo. O senhor volte aqui em 5 dias, em até 5 dias, e compareça na vara tal. É a vara que foi distribuída ao processo dele. Muito bem, então em 5 dias ele tem que voltar ao fórum para reduzir a termo a sua reclamação, passar para o papel a sua reclamação. Muito bem. Se ele não comparecer neste prazo de 5 dias, perempção. Ele perde o direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses. Então volta lá para a tela. 731, vamos ler novamente. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único 786, coloque aí 5 dias, a vara ou juízo para fazê-lo tomar por termo incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Perempção. Então a primeira hipótese de perempção está ligada à ideia de reclamação verbal. Este é o procedimento na reclamação verbal. Comparecer ao fórum e depois ter que retornar em até 5 dias para reduzir a termo sob pena de perder este direito, sob pena de perder o direito de reclamar por 6 meses. Essa é a primeira hipótese de perempção. A segunda hipótese está no artigo 732 da CLT, que diz o seguinte, coloca lá, na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844 da CLT. Vem aqui para mim, o que diz o artigo 844? Vimos na aula passada. O artigo 844 é aquele que diz
que a ausência do reclamante na audiência importa em arquivamento. É isso mesmo. Na reclamação escrita, o reclamante dá entrada e é marcada uma audiência. Nesta audiência, ele tem que comparecer. Se ele não comparecer, o juiz vai arquivar o processo. Muito bem, o que significa isso? Extinção sem julgamento do mérito. Ele pode entrar com uma outra? Pode, ele entra com a segunda ação. É marcada a audiência novamente. Se nesta segunda audiência ele não comparecer, aí, além do arquivamento, ele irá perder o direito de ajuizar uma nova ação por 6 meses, porque ocorreu a perempção. Então, a perempção ocorre no segundo arquivamento consecutivo. Olha só, coloca ela de novo. Na mesma pena do artigo anterior, 6 meses, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844 da CLT. Se não for seguidas, não ocorre a perempção. E a perempção só ocorre quando a extinção do processo for por arquivamento pelo não comparecimento do reclamante. Por que eu estou dizendo isso? Porque já caiu na prova da OAB, exercício, questões colocando lá, o sujeito entrou com uma ação, arquivou. Depois ele entrou com uma segunda ação e ele desistiu em audiência. E aí ele entrou com uma terceira ação. Veja, se ele desistiu da ação na audiência, não é arquivamento do 844. Então, o examinador estava querendo levar você, querendo induzir o candidato a dizer que ocorreu perempção. E eu digo aqui, só vai ocorrer a perempção se for 2 arquivamentos seguidos. Caso contrário, não há a perempção, ok? Essa segunda hipótese, a hipótese 732, você conhece. Quando eu falei de perempção, já veio na sua cabeça. O que você costuma esquecer é a primeira hipótese. E às vezes ela aparece lá, você não vai esquecer mais, é o artigo 731. Ok? Então, perempção, recordando 731, 732, você mata qualquer questão sobre este assunto. Tudo bem? Lembrando você então, Facebook, curte a minha página, eu estarei no dia da prova, no mesmo dia da prova, comentando as questões ali online para você. E na segunda fase, quero você comigo. Estou lá nos cursos da Saraiva, o meu livro da Saraiva para a segunda fase da coleção Saraiva é o livro mais completo para a segunda fase. Escrevi esse livro juntamente com o professor André Cremonese, pensando nas questões e pensando também na peça prática. É isso aí, é todo mundo em prol aí com destino à segunda fase da OAB, ok? Continuamos o curso na próxima aula, ainda em audiência trabalhista, e a gente se vê lá. Até lá!